Comprar imóveis em leilão não é simplesmente construir uma renda imobiliária. É muito mais do que isso. Nós estamos falando da construção de um legado que pode ser aproveitado por você, pelo seu filho, pelo seu neto e até mesmo pelo seu bisneto. A renda imobiliária traz segurança para toda a família, para várias gerações. E isso é uma grande diferença que nós temos em relação a outros investimentos. Não existe nada mais seguro, mais longevo e mais estável do que são os imóveis. Nesse vídeo você vai aprender a como construir renda imobiliária e deixar um legado seguro. Quais são as estratégias jurídicas para a sucessão dos bens, a sucessão dos imóveis? Qual a importância da chamada holding patrimonial e do planejamento sucessório? Eu me chamo Bruno Giancoli, sou um especialista há mais de 25 anos em direito imobiliário, leilão de imóveis e planejamento sucessório. Fique aqui comigo até o final desse vídeo para construir uma renda imobiliária não só para você, mas para toda a sua família, para todos os seus filhos e até mesmo para os seus bisnetos. Se inscreva agora no canal Sem Tributo para receber todos os dias novos vídeos, novas dicas, novas orientações e oportunidades para garantir sua renda imobiliária através de leilões de imóveis e alcançar a tão sonhada liberdade financeira. Eu sou um exemplo clássico da imigração italiana. Eu sou bisneto de italianos que vieram para o Brasil nas mesmas condições que a grande maioria dos italianos, os meus bisavós. Fugindo da guerra, muito pobres, muito humildes, muito carentes e ignorantes. Pessoas trabalhadoras que construíram o estado de São Paulo, construíram junto com tantos outros imigrantes de outras nacionalidades o Brasil que a gente conhece. Mas na ignorância do meu bisavô, na falta de conhecimento, de um homem que sequer tinha estudado o ensino fundamental, ele desde então aprendeu a importância e a segurança dos imóveis. E esse é um conceito muito enraizado nas famílias de modo geral, né? Como o imóvel ele é importante. Como existe aquela frase, uma frase típica, né? Patrimônio a gente não se desfaz. Mas será que isso é verdade? Fato é que por uma sorte do acaso, e aqui eu queria insistir nessa palavra, o meu bisavô adquiriu imóveis que hoje, obviamente, passaram a ficar muito valorizados, que foram mantidos pelo meu avô, e meu pai hoje consegue viver de renda, de aluguéis, desses imóveis. Aqui não há uma mensagem de sabedoria do meu bisavô. Aqui há, sim, um exemplo clássico de como uma família que soube preservar o patrimônio conseguiu manter uma renda estável. Renda que foi usufruída por mais de uma geração. Mas aqui tem um detalhe, aqui tem um ponto intrigante. Há também um elemento de sorte na história da minha família que muitas vezes não acompanha outras famílias. Os imóveis que permaneceram e que hoje estão sob a custódia, sob o patrimônio do meu pai, são imóveis rentáveis. São imóveis que, de fato, se transformaram em renda imobiliária. E aqui eu queria quebrar um paradigma popular. Nem todo imóvel traz renda. E imóvel que não traz renda, de fato não te interessa. Ele não é interessante, porque o imóvel que não traz renda, ele traz naturalmente despesa, que é o que você não quer ter. Despesa com IPTU, despesa com condomínio, despesa com manutenção. Então a nossa discussão não é ter patrimônio. A nossa discussão não preserve o patrimônio histórico e afetivo que você tem na sua família. Afeto, gostar, a gente gosta das pessoas, não das coisas. Há uma história de sucesso, por assim dizer, mas é um sucesso ocasional, porque deu certo, porque sobraram imóveis que de alguma maneira hoje foram convertidos em renda. Há muito custo, com muito trabalho do meu pai. Então eu queria te explicar exatamente isso. Os imóveis, eles têm essa beleza. A beleza de permitir uma renda para gerações futuras, de garantir uma estabilidade, uma segurança para gerações futuras. Mas aquele que for construir esse patrimônio precisa de um conhecimento que o meu bisavô não tinha essa clareza. Essa é a mudança geracional que nós estamos discutindo aqui. É buscar um patrimônio
que traga para os seus filhos, netos e bisnetos a renda imobiliária recorrente, a renda passiva. Aí é que está o seu desafio. O meu desafio como pai, para deixar para minha filha, após a minha morte, não um monte de imóveis que vão dar para ela um monte de dor de cabeça. Porque é isso que acontece. E agora eu falo como experiência própria. Como advogado, o que eu mais vejo todos os dias no meu escritório são pessoas me procurando para falar, olha, herdei um imóvel do meu pai que está lá, aquela casa da praia, o sítio, que eu não tenho dinheiro para pagar o ITCMD, que tem ITR atrasado, IPTU atrasado. Então, não basta você pensar na renda imobiliária. Não basta você pensar apenas em leilão de imóveis. Você precisa de uma cabeça mais aberta. Você precisa ter em mente que o seu objetivo é a construção da renda. O leilão de imóvel, o imóvel em si, é o veículo, ele é um instrumento. Então, na hora de adquirir, na hora de selecionar, a gente precisa desse olhar aguçado, desse olhar clínico. Isso é um imóvel que é quase uma herança maldita para os meus herdeiros, para os que virão depois de mim, ou eu vou trazer para eles um conforto, ou eu vou trazer para eles uma segurança patrimonial, uma segurança financeira. Isso vale para você também, que está aqui pensando em comprar um imóvel em leilão, que está pensando em investir em imóveis. E eu sei que muitas vezes as pessoas se empolgam, vamos comprar um imóvel na praia. Bruno, você contra imóvel na praia? Não, pelo contrário, acho que imóvel na praia pode ser um baita de um negócio. Mas o imóvel na praia, se ele não gera renda, é uma despesa enorme. Uma despesa enorme. É que nem casa de veraneio, sítio, despesa enorme. Todo mundo se diverte e o dono paga. Esse não é o propósito aqui do Sem Tributo. O propósito do Sem Tributo é que você construa uma renda imobiliária, essa renda imobiliária seja super eficiente, seja inclusive um legado eficiente. Mas como a gente faz isso? Esse é o primeiro passo. O primeiro passo é ver nas gerações que nos antecederam o que eles acertaram. Então, o meu bisavô acertou em transferir para o meu avô, que transferiu para o meu pai, né, que trouxe para ele uma mensagem poderosa do patrimônio, da importância de se preservar os imóveis na família. E esse patrimônio, por um acaso do destino, não foi muito pensado, aqui eu preciso dizer a verdade, ele se transformou em renda. Hoje, meu pai tem mais consciência que o imóvel, ele é renda. O imóvel não é patrimônio. Então, essa é a primeira lição desse vídeo. Busque imóveis que tragam renda. Não imóveis que sejam apenas imóveis, seja apenas terra, seja apenas asfalto, tijolo, bloco. Isso não interessa para você. E o segundo ponto, que é o aspecto central da nossa discussão aqui, é lembrar, gostando você ou não, que a nossa vida aqui é passageira. E quando nós estamos falando dos que virão depois da gente, se você for uma pessoa responsável, se você for uma pessoa que gosta dos seus filhos, preocupado com seus filhos, preocupado com os que te cercam, você certamente quer deixar uma vida melhor da que você teve. É natural. Eu quero que a minha filha tenha uma vida melhor, tenha uma vida mais segura, uma vida mais tranquila. Posso até estar errando nesse sentido, mas é um desejo real. Eu quero que ela tenha uma vida tão boa quanto a minha, ou melhor, ninguém quer que o filho tenha uma vida pior. Então eu preciso também ter um conhecimento e uma cultura de entender que mais cedo ou mais tarde eu preciso fazer a transferência desses imóveis, gerando para essa nova geração o menor encargo possível. Porque é fato, depois que eu morrer eu não sei o que vai acontecer. Mas eu preciso criar essa jornada de transferência. E isso pode ser feito com os imóveis de uma forma muito segura, tranquila, sucessiva, pausada. Porque a grande discussão é que a gente hoje tem um instrumento, um veículo jurídico muito poderoso, que muito embora alguns queiram dar a esse veículo uma cara de algo muito especial, muito sofisticado, quando na verdade não é uma coisa simples de implementar, são as chamadas holdings patrimoniais, onde você vai encapsular os seus imóveis, vai colocar todos os seus imóveis dentro de uma empresa que recebe esse nome de holding, aquela holding por segurar os imóveis, para garantir uma maior gestão, mais eficiente, com mais eficiência tributária, e a partir desse momento, utilizando mecanismos societários, regras de sociedade, que são mais flexíveis, eu vá transferindo paulatinamente, sucessivamente,
as minhas cotas, né, a minha condição de sócio para os meus filhos. De uma maneira muito simplificada, esse é o objetivo da holding patrimonial, é isso que a gente faz no chamado planejamento sucessório. É lógico que a holding patrimonial, a transferência de cotas, não é o único instrumento. Existem várias estratégias, e talvez a estratégia que seja para você não seja para outro. Mas, de modo geral, se você quer investir em imóveis, a holding patrimonial é um instrumento muito interessante de ser avaliado. Bruno, mas ela serve para todo mundo? Não, ela não serve para todo mundo. Ela precisa ser avaliada caso a caso, porque a holding patrimonial, muito embora ela traga uma série de benefícios tributários, muito embora ela traga uma série de benefícios sucessórios, ela tem um custo. É uma empresa, você tem que manter ela aberta. Tem custo de contador, tem tributo para pagar, tem a burocracia natural de ter uma empresa. Então, neste caso, a gente precisa avaliar se é o seu momento. Mas se você está pensando em fazer a transformação, e eu gosto muito dessa palavra, transformação, ou seja, abandonar paulatinamente a renda ativa do trabalho, o seu suor do dia a dia, né? O suor do meu bisavô que era carvoeiro, né? Que estava lá na enxada, sol a pino, ele não tinha a vantagem que eu tenho de ficar no escritório no ar-condicionado. Se você quer trocar esse trabalho, ou o seu trabalho, que te consome muitas horas por dia, para ter uma vida um pouco mais tranquila, ter uma vida para curtir a vida, e aí receber, ter uma renda mensal garantida todo mês, com uma revenda de um imóvel, com uma locação, talvez você vá avaliar a holding mais cedo ou mais tarde. Então é algo para ficar no seu radar, porque além de ser boa para você hoje, a holding passa a ser um instrumento poderoso no futuro para você construir esse legado eficiente, para que os seus filhos, seus netos e bisnetos não tenham uma herança maldita. E na prática com holding sequer será necessário, em muitos casos, fazer o inventário, porque está tudo já transferido, já está tudo arrumado. Mas existem aqueles profetas da desgraça. Ah não, esse papo de holding é fraude. É fraude, é blindagem, é fraude, é estelionato, é coisa de bandido. Não. Não tem nada mais bobão, e essa é a palavra mesmo, bobão, do que uma holding. Uma coisa boba. É uma estrutura societária para você garantir que os seus imóveis fiquem separados da pessoa física, fiquem protegidos na pessoa jurídica. Então não tem nada de manobra, não tem nada de ilícito. É uma operação regular, uma operação até já bem difundida, mas ela precisa ser avaliada, né, e ser feita pela pessoa correta, feita por uma pessoa que entende, porque não adianta nada criar lá uma empresa, dar o nome de holding e tá toda errada. E é o que eu mais vejo, tá? O que eu mais vejo são pessoas vendendo holding, mas vou fazer uma holding para você, e aí você pega o contrato social, de holding não tem nada. Porque a pessoa que fez aquilo não tem a menor noção jurídica do que está fazendo. Não entende a função, não entende o propósito, não entende o porquê. E aí ficam esses fantasmas da ilicitude muitas vezes aparecendo. Também tem aqueles que dizem o seguinte, não, holding é só gasto. Não, holding tem gasto. Você vai ter gasto com uma holding. Só que, a depender da estrutura, da estratégia que você adota com a sua renda imobiliária, você vai ter ganho. Você vai ter mais lucro. O exemplo clássico são com os aluguéis. Se você aluga pela pessoa física, a sua carga tributária é infinitamente maior se você tivesse feito o mesmo aluguel pelo mesmo valor na pessoa jurídica, por meio de uma holding patrimonial. Então, é lógico que eu preciso fazer conta com você, mas tem ganho. O ganho ele existe, o ganho é real. E o ganho é matemático, inclusive. Também tem aqueles que dizem que não, é uma operação para gente rica. Só se você tiver muito patrimônio, você precisa ter uma holding imobiliária. Não, às vezes você tem um imóvel, a depender do aluguel, e aí precisa de fato avaliar o valor do aluguel, mas por um único aluguel, de um único imóvel, você já vai perceber que a holding imobiliária vai te trazer, não despesa, ela vai te trazer mais resultado econômico. Então, ela não é uma solução milagrosa, de fato ela não é, mas ela, na maioria das vezes, ela é indicada. E mais ainda, além dessa melhoria da gestão, tem essa construção estratégica do legado. Eu não tenho uma história para te contar. Eu tenho histórias todos os dias dos meus clientes por fazer isso há muitos e muitos anos. De pessoas que estavam pagando muito mais, hoje pagam muito menos. De pessoas que já queriam deixar as coisas organizadas para os filhos, isso aconteceu. Só que o grande detalhe qual é? É necessário que alguém seja sábio
é necessário que alguém tenha uma atitude. Assim como lá no passado, o meu bisavô teve essa atitude. A coragem de sair de um país em guerra, dentro de um navio e chegar numa terra desconhecida. É essa mesma coragem que parece que hoje em dia a gente perdeu, em alguns casos. E cá entre nós, né, todos esses que vieram, né, imigraram, que provavelmente deve ser a sua história, a história da sua família, libaneses, japoneses, italianos, alemães, portugueses, húngaros, franceses. Eu poderia ficar aqui repetindo a exaustão. Novos imigrantes, bolivianos, venezuelanos que estão vindo para o Brasil. É uma história de coragem. Eu costumo dizer, montar uma holding, pensar hoje em adquirir imóvel, a coragem é até menor. Então é a grande questão que você precisa refletir. Então o investimento na renda imobiliária tem essa beleza. Outro não tem. Outro não tem. Vão tentar vender isso para você, mas não é verdade. Aliás, outros investimentos, quando o titular morre, vira um caos. Veja o que acontece com as criptomoedas. A pessoa morreu, estava lá, cripto num pendrive, ninguém mais sabe onde estão os bitcoins da vida. Então, essa questão dos imóveis está lá. Tem endereço, tem CEP e você consegue construir. E se você quer aprender mais sobre holding, e se você quer entender como se dá esse processo, deixe aqui o seu comentário. Use aqui o canal, use esse vídeo para tirar de você aquela dúvida. Esse vídeo serve exatamente para isso, para que você possa resgatar a coragem dos seus antepassados.